Oi, gente, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar nossas aulas, né? O que a gente já viu até agora, né? O que a gente viu na última aula? A gente viu como funciona o sistema numérico decimal e também o binário, né? Então, a gente viu como esse sistema funciona, quais são os algarismos, quais são os dígitos que existem nesses sistemas e como é feita a contagem, tanto a contagem decimal quanto a contagem binária. Só lembrando que, assim, ó, essas primeiras aulas, a primeira, a segunda aula de hoje, são mais conceitos introdutórios, é mais uma introdução para vocês ficarem cientes assim, do que existe, né? De como as coisas funcionam, só ter uma ideia geral de tudo. E daí depois que a gente vai começar a ver a fundo esses conteúdos, né? Agora só pra vocês terem uma ideia geral, para depois que a gente ver isso falar, naquela aula a professora falou sobre isso, né? Então é só para ter uma base assim sobre o que a gente vai ver ao longo da matéria, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das representações das quantidades binárias. Porque a gente já viu, né, que qualquer número decimal, a gente pode representar ele através de um número binário, né? A gente pode fazer essa conversão, certo? Mas como que a gente faz isso? Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico, tá? Que é a temperatura, né, se colocar um termômetro, por exemplo, do lado de fora da minha casa. Eu vou estar medindo esse valor de temperatura, de acordo com o horário do dia. Se eu ver a linha contínua, né? No caso, o meu valor de temperatura, ele é analógico, né? Porque ele vai variando, né, todo o tempo. Só que como é a temperatura que a gente está lidando, essa variação é lenta, certo? E se eu quisesse agora transformar esse valor analógico para digital, né? Eu não posso... o que eu vou fazer? Como a variação de temperatura é lenta, então eu vou fazer, né, tirar uma amostra desse valor a cada 1 hora e vou salvar esse valor. Então, o meu valor que antes era analógico, né, que é essa linha contínua, eu agora estou transformando para digital através desses pontos, que a cada 1 hora, então, eu salvo um ponto, tá? Então, agora esse é o meu valor digital, tá? Eu transformei essa variável analógica numa variável digital. Então, a gente tem esses valores, né, agora digitais, e a gente pode armazenar eles. Para armazenar eles, a gente vai ter que armazenar eles como número binários, tá? E daí, assim, o que é importante? Se a gente, para a gente transformar um sinal analógico num sinal digital, a gente tem que amostrar. O que é amostrar? É a cada certo tempo a gente vai tirar uma amostra desse sinal. Por exemplo, nesse meu gráfico aqui, a cada 1 hora eu tirei uma amostra desse meu sinal. Eu discretizei ele, tá? E esse tempo, esse intervalo entre cada amostra, daí depende da quantidade, né, que eu tô querendo medir. Por exemplo, como a temperatura tem um comportamento lento, né, ela varia lentamente, então esse tempo de 1 hora tá ok para mim. Mas se for uma variável que ela tem um comportamento, uma variação muito rápida, então talvez esse tempo tenha que ser menor, tá? Então eu tenho que saber, né, que eu vou amostrar esse sinal analógico para transformar em digital. Esse tempo entre as amostras vai depender do meu sinal. E para eu armazenar e processar sinal, eu vou ter que transformar ele nessas quantidades que eu estou medindo em números binários, certo? Tá, beleza. Agora, como que eu represento os números binários? Por exemplo, essa temperatura, como é que eu vou representar ela? Então, aqui eu estou vendo como que é a representação elétrica de 1 e 0. Vocês lembram lá que quando eu dei aquele exemplo lá do telégrafo, né, que uma pessoa apertava um botão e daí a pessoa que tinha lá o receptor tinha uma bobina que quando passava uma corrente, que era quando a pessoa apertava o botão, fechava o circuito e então a bobina ela fazia com que né, aquele mecanismo apertasse um papel e ficasse uma marca no papel, tá? Que daí ou existia marca, ou seja, ou estava pressionando o botão ou não estava pressionando o botão, 1 ou 0. Porém, uma tensão, né? Existia uma tensão, né, quando eu fechava o contato lá, que fazia com que essa bobina fosse acionada. Mas que tensão? A gente não sabe que valor de tensão, a gente só sabe que se estava pressionado ou não estava pressionado. Assim como nos números binários, a gente sabe só que a gente tem 1 e 0, ou se vocês quiserem chamar de o 0 de baixo e o 1 de alto, né? Lembra que eu já falei que isso é uma vantagem do sistema binário? Porque a gente não trabalha com um valor de tensão específico, então a gente não precisa exatamente daquele valor de tensão. Por exemplo, nesse gráfico aqui, eu estou vendo que o valor 0, né, ele corresponde de 0 a 0,8 volts.
Então, independentemente se eu tiver no meu circuito 0 volts ou 0,5 volts, eu vou compreender, eu vou interpretar isso como sendo 0. E já que o número binário 1, ele é interpretado de 2 a 5 volts. Então, qualquer valor de tensão entre 2 e 5, eu vou interpretar como 1. Então, eu não preciso ter um valor de tensão tão exato, assim, tanta precisão. Porque dentro dessa faixa de tensões aqui, qualquer um desses valores eu vou interpretar como 1. Aí, claro que vai ter tensões inválidas, né? Que dentro desse valor de 0,8 a 2 volts eu vou saber que tem um erro ali, porque eu não estou usando isso nem para representar 0, nem para representar 1. Mas aí como é que eu vou interpretar, né, esse sinal? Então, normalmente a gente vai lidar com diagramas de tempo, né, que a gente tem aqui. Então, a nossa forma de onda, aqui o tempo e aqui a tensão. E daí a gente vai ver, ó, por exemplo, aqui tem 0, aí 1, aí 0 e 1. Ó, provavelmente aqui então a gente mandou 1 e 1, né, porque aqui o tempo está dobrado, certo? Então a gente vai lidar bastante com diagramas de tempo. E assim, aqui no caso eu tenho 0 e 4 volts. Mas, por exemplo, ao invés de 4, se fosse 3 volts aqui, eu também saberia que é 1, tá? Então não interessa o valor de tensão, se estiver dentro dessa faixa aqui, eu vou interpretar como 1. Eu sei como se é representado os zeros e uns. Mas o que é um circuito digital? Então, um circuito digital nada mais é um circuito que é projetado para ele interpretar esses valores de tensão e entender isso como zeros e uns. E também fazer a lógica do circuito ali, de forma que a tensão da saída desse circuito também seja nesses valores de tensão que representam zeros e uns. Então, os circuitos digitais eles também podem ser chamados de circuitos lógicos. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um circuito digital, aqui eu tenho uma tensão de entrada e aqui eu tenho uma tensão de saída, tá? E dentro desse meu circuito digital tem uma lógica, né? Tipo, ele vai processar esse sinal de entrada de alguma maneira e vai ter um sinal de saída aqui. Por exemplo, nesse primeiro caso, ó, a minha entrada eu tenho um sinal de 0 volts e depois ela passa para 5. Se eu for ver minha saída, ó, ela está em 4 e depois passa para 0. Então, aqui, por exemplo, eu posso interpretar que a lógica do meu circuito seria inverter. Se eu tenho 0 na entrada, eu vou ter 1 na saída, e se eu tenho 1 na saída, eu tenho 0 na entrada. Então, por exemplo, eu posso dizer que a lógica desse meu circuito é um circuito inversor. Vocês podem ver que aqui, ó, ele produziu na saída 4 volts ao invés de 5. Mas, vocês lembram que lá, se a gente voltasse, né, aqui, o meu número binário 1 é de 2 a 5. Então, aqui ele está produzindo 4, mas ainda assim a gente tem na saída 1. Então, ó, no caso, estou entrando com 0, saindo com 1, entrando com 1, saindo com 0. Já se a gente for olhar o nosso caso 2, agora eu estou entrando com 0,5 volts. Mas também o 0 é interpretado de 0 a 0,8 volts. Então, ainda isso aqui continua sendo meu 0, continua sendo igual essa entrada aqui, igual ao caso 1. E a minha saída, a entrada aqui, né, depois que passar um tempo, é 3,7 volts, mas continua sendo 1, porque o 1 é interpretado de 2 a 5 volts. Então, o caso 2, eu tenho exatamente a mesma coisa na entrada, só valores de tensão diferente, mas em zeros e uns eu tenho exatamente a mesma coisa. Tanto é que aqui a minha saída está respondendo da mesma maneira, né? Porque a lógica do meu circuito é inverter, aqui eu tenho 0, ficou 1, aqui eu tenho 1, ficou 0, tá? Então, eu posso usar qualquer tensão dentro daquele valor, né, daquela faixa ali, que eu vou ter a mesma resposta, tá? Então, agora já pensando em transmissão, né? Existem dois tipos de transmissão, a paralela e a serial. Porque se vocês pensarem, a gente está sempre transmitindo informações, né? A gente está enviando uma mensagem, recebendo algum arquivo, então a gente está sempre recebendo ou enviando, né, informações, então ocorre essa transmissão. E esses envios ocorrem sempre com números binários, tá? Então aqui eu vou mostrar dois casos e depois a gente vai identificar qual que é qual. Por exemplo, aqui, olha só, eu tenho um computador e eu quero enviar a palavra hi para uma impressora, tá? Se vocês verem aqui, a gente tem 8 fios, né, ligando esse computador a essa impressora. Então, primeiro, no caso aqui eu estou usando 8 bits, tá? Ou 1 byte. Então, aqui eu estou enviando primeiro o H, os 8 bits do H, e depois estou enviando os 8 bits do I, certo? Então, estou utilizando 8 fios e envio, né, toda essa variável, o H, digamos, de uma vez só e depois o I, tá? A outra maneira, então, é essa aqui, que agora eu tenho um único fio. E para eu enviar, primeiro eu começo com LSB, aqui do H,
Aí envio dígito por dígito, tá? E aí depois que eu acabar de enviar o H, eu envio então o I, também começa pelo ISB, e o último é o MSB, tá? Então lá eu tinha 8 fios, aqui eu tenho um fio só, e daí eu envio bit por bit, que antes eu enviava os 8 bits de uma letra de uma vez só, tá? Então são essas duas, né? E agora, qual será que é a paralela e qual será que é a serial? Bom, né? Se a gente pensar, aqui a gente está enviando, né, todos os bits paralelamente, ao mesmo tempo. Então, sim, esse caso aqui, com esses 8 fios, seria a nossa transmissão paralela. E daí essa aqui, que eu envio bit por bit, né, utilizando um único fio, seria a nossa transmissão serial, certo? USB, por exemplo, é uma maneira de transmissão serial, tá? Mas agora, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? Bom, acho que é bem óbvio, né? A paralela é bem mais rápida, porque a gente vai estar enviando os 8 bits de uma vez só. Enquanto na serial a gente vai ter que enviar bit por bit, porque a gente só tem um fio. Porém, se a gente pensar em complexidade, na paralela é bem mais complexo, né? Porque a gente tem que ter 8 fios ligando um aparelho no outro. Enquanto aqui na transmissão serial, com um único fio, eu já consigo enviar toda essa informação, tá? Então, uma é melhor em velocidade e a outra é melhor em simplicidade, porque usa apenas um condutor, certo? Então, vai depender da aplicação aí, né? Se vocês forem usar a transmissão paralela ou a serial. Só lembrando também, então, que, né, um exemplo de uma transmissão serial, no caso, seria o USB que a gente utiliza, né? Outra coisa muito utilizada nos circuitos digitais é a memória, tá? E aí? Como assim? Então, olha só. Primeiro aqui eu tenho um circuito sem memória. Por quê? Então, aqui eu tenho meu sinal de entrada, aqui meu sinal de saída. Eu aplico um sinal de entrada aqui e a minha saída muda de acordo com a minha entrada. Porém, quando eu removo esse sinal de entrada, a minha saída volta ao estado original, tá? Então, apliquei uma entrada, ela mudou, mas quando eu removi a entrada, ela voltou ao estado original, ou seja, ela não reteu essa informação, tá? Então, aqui eu não tenho memória. Já quando eu aplico uma entrada, a minha saída vai mudar, porém quando eu removo, né, esse sinal na entrada, a minha saída ela continua, tá vendo? Ela retém essa informação. Então aqui, no caso, eu estou utilizando a memória. Essa memória você pode tanto, né, ser temporária quanto permanente. E os circuitos que a gente vai ver mais pra frente aí que usam memória são LEDs, flip-flops, tá? Então, lembrem disso, né? Que a gente vai ver alguns circuitos sem memória e depois a gente vai ver alguns com memória, por exemplo, os flip-flops. Então, essas técnicas digitais, elas têm sido muito utilizadas, né, na tecnologia. Porém, um nicho, digamos, que é muito utilizado, né, todos esses sistemas digitais, circuitos digitais que a gente viu, são os computadores, né, na computação. Então, a computação sempre lida com números binários, né, e o que é um computador? Né? Então, nada mais é que um hardware que ele vai manipular dados, ele vai processar esses dados e ele vai tomar decisões. Essas decisões, essas operações que o computador faz, um humano também poderia fazer. Porém, né, o computador faz de uma maneira muito, muito, muito mais rápida do que o ser humano. Porém, né, o que o computador precisa? Então, como ele funciona, né? Ele tem um conjunto de instruções salvo dentro dele e ele vai realizando essas instruções, né? Então, o computador realiza instruções passo a passo. Então, ele vai realizando esses passos para chegar na informação final. E essas instruções que estão contidas dentro dele é o que a gente chama de programa, né? Que daí cada ser humano pode fazer um programa, colocar dentro do computador para o computador realizar aquela função por ele. Com certeza vai ser de maneira muito mais rápida e precisa, né, do que se a gente fosse fazer isso manualmente, por exemplo. Tá? Então, existem vários tipos de computadores, mas o funcionamento dele, né, algumas unidades básicas são iguais em todos, tá? Então, se a gente for ver aqui, temos cinco bloquinhos, né, 5 unidades. Então, a primeira das unidades é a entrada, tá? Que aqui, então, a gente vai entrar com dados, informação. A gente pode ligar algum dispositivo aqui, por exemplo, o nosso teclado é uma entrada, o nosso mouse é uma entrada, tá? Então, esses dados ou essas informações, elas podem ser armazenadas na nossa memória ou elas podem entrar direto para a nossa unidade lógica
tá? Depois, seguindo, né? Temos a memória. Então, a memória ela pode armazenar esses dados que a gente entrou agora aqui, ou ela pode também armazenar dados que estão sendo utilizados pela unidade lógica. Por exemplo, a unidade lógica está fazendo algum cálculo, por exemplo, aí ela armazena esses dados até ela precisar novamente, tá? E a memória também envia dados para a saída, né? Quando a saída desejar algum dado que está salvo, então, né, a memória vai enviar esses dados para a saída. Aqui a gente tem a unidade lógica, ou aritmética, né? Como vocês quiserem chamar, que ela que vai realizar todas as informações, as instruções, né? Os cálculos vão ser realizados aqui. Então, pode receber dados tanto da entrada quanto, né, da memória, e também pode enviar dados diretamente para a saída. E aqui no controle, é aqui que estão todas as instruções, tá? Então, é o controle que vai dizer como as outras vão se comportar, o que vai ser feito. Vai pegar um dado de entrada e vai mandar para a unidade lógica, ou vai pegar um dado de entrada e vai mandar para a memória. Tudo isso quem vai regir, né, é o controle, tá? E daí aqui a unidade da saída que apresentam esses dados, essa informação, seja imprimindo, seja apresentando na tela, ou no formato que vocês desejarem, certo? E essa unidade lógica e o controle, que essas duas unidades, é o que a gente chama da unidade central de processamento, ou CPU, tá? Então, são essas duas unidades juntas que a gente chama de CPU, certo? Então, esses são aqui os bloquinhos, né, que, embora cada computador, né, seja diferente, possa ser construído diferente, normalmente esses 5 bloquinhos são comuns a todos os computadores. Então, vimos os blocos, né, os blocos básicos de um computador. E então, né, como eu falei, existem vários tipos de computadores. Qual será a diferença entre esses tipos? Então, o que a gente pode analisar? O tamanho, a velocidade que ele opera, qual é a capacidade de memória, qual é o poder computacional, tá? Então, dependendo da nossa aplicação, né, a gente vai escolher tal característica ou outra. Eu quero mais velocidade. Não, eu quero uma maior capacidade de memória, né? Então, depende do que a gente vai usar, a gente vai escolher quais características são mais de acordo com aquela nossa aplicação, tá? Independente disso, né, a gente tem, então, todas aquelas unidades, né, qualquer uma dessas aplicações sempre vai ter um microprocessador. O que é um microprocessador? Seria uma CPU, né, que ela está ali num circuito integrado e ela pode ser conectada a outros blocos de um sistema, tá? E daí a gente vai ter uma diferença, tá, entre dois termos aqui, que são os microcomputadores e os microcontroladores, tá? Qual será que é a diferença entre esses dois? Então, o que são microcomputadores? São os computadores que eles têm um microprocessador, tá? Eles utilizam isso como uma CPU. Mas nesses microcomputadores a gente pode executar diversas tarefas, tá? Rodar vários softwares de acordo com a nossa aplicação, tá? Um exemplo disso seria, por exemplo, o computador, né? Um notebook, tá? Um tablet, um celular, tá? Já os microcontroladores, eles executam apenas uma tarefa, tá? Que é a qual eles foram programados para isso. Por exemplo, na máquina de lavar, essas eletrônicas, tem um microcontrolador ali dentro, por exemplo, no micro-ondas, tá? Então, eles executam apenas uma tarefa específica. Não é que nem um microcomputador que, né, que vai executar diversas tarefas de acordo com o que tu quiser mexer, com o software que tu quiser abrir. Não, ele é feito só para uma tarefa específica, certo? Além de microcontrolador, também pode ser chamado de controlador embutido ou embarcado, porque eles fazem parte de um sistema, eles estão ali só para desempenhar uma tarefa, tá ok? Então essa é a diferençazinha que existe, né, entre microcomputadores e microcontroladores, certo? Então, né, dependendo do que a gente for usar, a gente tem que utilizar o termo certo. Por exemplo, se a gente pensar na câmera do celular, o que é o celular? Nada mais é do que um microcomputador, né? Porque a gente pode realizar diversas funções dentro dele, tá? Se a gente pensar na câmera, é um sensor, então, né? Como ela funciona? Então, ela tem um sensor ali que mede a luminosidade. Por exemplo, se eu vou tirar uma foto, tá? Eu vou medir qual é a luminosidade em cada pontinho, né? A gente divide a imagem em vários pontos que a gente chama de pixels. Então, cada pixel aqui está especificado, né? Ele tem uma linha e uma coluna. Cada pontinho desses, a nossa câmera vai medir a luminosidade de cada ponto. Aí, a gente vai pegar e armazenar esses dados, certo? Na nossa memória. Então, primeiro ele começa armazenando pelas linhas, né? Armazena toda a primeira linha, né? Cada pixel, o valor de 1 ou 0, de acordo com a luminosidade, né? Daquele ponto. Então, vai armazenando por linhas, aí depois que armazenar toda a primeira linha,
né, ele passa então para a segunda linha, daí armazena de novo todas as colunas dessa linha e vai para a terceira linha. E por fim, então, né, depois se a gente quiser, por exemplo, eu tirei a foto, ela foi armazenada e eu quero acessar essa foto. Então a nossa tela, né, do celular, ela vai exibir essa luminosidade correspondente que foi armazenada aqui, esses zeros e uns que correspondem a cada pixel, né, a luminosidade de cada pixel que o sensor da nossa câmera detectou. Então ela vai ser exibida novamente. Então aqui a gente pode ver vários processos, né? Então a gente tem o celular, que é o microcomputador, né, que vai ter um sensor de entrada aqui, no caso é a nossa câmera, vai ter a memória, e aqui então a gente tem uma saída, né, que é a exibição dessa foto, tá? Então esse é um exemplo de, né, de várias coisas que a gente viu na aula de hoje, vários processos. Certo, gente? Então esse era o conteúdo de hoje, tá? Agora a gente acaba, né, esses conceitos básicos, essa parte introdutória. E daí agora, na próxima aula, a gente já vai começar, né, com as conversões, que daí a gente vai ver que além do sistema decimal e do sistema binário, existem outros sistemas, né, como a gente faz, né, como eles são representados, como é feita a contagem nesses sistemas, como a gente faz a conversão para o sistema decimal, para o sistema binário, para esses outros, tá? Mas eu vou deixar uma atividade, então, lá no Google Classroom, tá? Mais algumas perguntinhas teóricas, né, só para a gente entender melhor esses conceitos que a gente viu hoje, tá? Essa aula, então, a bibliografia que eu utilizei foi o primeiro livro ali da bibliografia de vocês lá do programa, tá? Que é esse livro do Tosse, certo? Então, por hoje era isso.